dizer aleluia. Glória a Deus. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Queridos, durante os louvores, o Senhor mostrava águas nesse lugar. Não são águas nos tornozelos. Você não está entendendo. Não são águas que davam nos joelhos. Não são águas nos lombos. São muitas águas. Um rio caudaloso nesse lugar. O Senhor dizia uma coisa. Ele disse: nada pode conter o meu rio. Ele dizia: as prisões não podem conter meu rio. Grilhões não podem conter o meu rio. Não há monte tão alto, não há vale tão profundo, o meu rio alcança. Ele perfumeia, ele nos encharca nessa noite. Águas a nada, querido. Eu quero te convidar a mergulhar nessas águas hoje. Aleluia. Aleluia. Existe um propósito eterno sobre a sua vida. Existe um chamado desde o ventre. Há uma unção de quebrantamento nesse lugar hoje. Oh, não se perca, não se perca. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Santo Jesus. Precioso Jesus. És precioso. Toma teu lugar, Jesus. E com tuas águas, Senhor, nessa noite. Sofismas, muralhas que se levantam contra o conhecimento do Senhor não podem resistir à força dessas águas nessa noite. Oh, as cadeias da mente são quebradas nessa hora em nome de Jesus. Eu declaro ouvidos destapados pela autoridade do nome de Jesus, corações disponíveis. Oh, mãos livres, pés livres para andar na presença outra vez em nome de Jesus. Olhos atentos sobre ele, sobre o Cordeiro. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não se perca. Olhe para a pessoa que está do seu outro lado e diga: não se perca. Quem está falando estas coisas para a igreja de Éfeso? Quem está dizendo essas palavras para a igreja em Éfeso não é um homem qualquer, não é simplesmente um pastor, não é um ser humano falho como eu e você. Quem está dizendo essas palavras, ele não se engana. Quem está dizendo essas palavras não mente para a sua igreja. Quem está dizendo essas palavras é fiel e verdadeiro.
E João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele vai se voltar para ver quem era a voz que falava com ele. E quando ele se volta, ele vê 7 candeeiros de ouro, e um homem vestido como um filho de homem, vestido com uma veste que vai até os pés, e cingido na altura do peito com um cinto de ouro. E os seus pés são como bronze polido, resplandecente. Sua cabeça e os seus cabelos são brancos como a lã, são brancos como a neve, e ele tem olhos como chamas de fogo. João continua contemplando, ele vai dizer: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Esse homem, esse filho do homem, ele tem na mão direita as 7 estrelas, ele caminha no meio desses 7 candeeiros de ouro. Esse homem, ele tem a voz como a voz de muitas águas, e o seu rosto resplandece como o sol quando brilha na sua força. João disse: quando eu o vi, eu caí como morto diante dele. E ele me tocou com a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, mas estive morto, estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho na minha mão as chaves do inferno e da morte. Queridos, quem está falando isso? A igreja de Éfeso é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. Quem está dizendo essas coisas é o leão da tribo de Judá. Quem está dizendo essas coisas é a resplandecente estrela da manhã. Quem está dizendo essas coisas à sua igreja é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero trazer hoje essa mensagem para o nosso coração, para que você reflita no seu particular hoje. Nessa noite eu creio que o Senhor te trouxe aqui para não examinar o outro ou alguém com quem você mora, para examinar a si mesmo. Nós vivemos em um tempo hoje, querido, querida, de aparências. A nossa geração vive uma geração de aparências. A nossa imagem é o nosso feed no Instagram, no Facebook. São os nossos títulos que nos definem diante da sociedade. Mas existe uma testemunha fiel e verdadeira no céu. Existe um vigia no céu. Existe alguém que contempla as profundezas do nosso coração. Alguém que despreza as aparências. Ele não se importa com as aparências. Ele não se importa, ele não escolhe aqueles que têm muitos seguidores. Deixa eu te escandalizar aqui nessa noite. Existem muitos pastores, ministros, cheios de milhares e milhares de seguidores, que naquele dia vão ouvir o Senhor dizer para eles: eu nunca te conheci. Mas existem irmãos e irmãs anônimos ao mundo que nunca pegaram o microfone, que naquele dia vão ouvir: venha, eu te conheço. Eu te conheço pelo teu nome. Queridos, todos podem te aplaudir. Todos podem te elogiar. Deixa eu dizer uma coisa, olha, é muito fácil você arrancar da boca do seu irmão: você é uma bênção. Fulano é uma bênção. Prega, faz, fulano é uma bênção. É muito fácil. Você não precisa se esforçar muito para fazer isso. Você não precisa se esforçar muito para conseguir arrancar isso da boca de um homem. Mas, queridos, eu preciso ouvir o meu Senhor me dizer naquele dia: venha, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que eu te preparei desde a fundação do mundo. Eu te conheço. Eu te conheço pelo teu nome, você pode entrar. E a pergunta para o nosso coração hoje é: o que o Senhor vê quando Ele olha para mim e para você? O que o Senhor vê, o que existe dentro de nós, que talvez possa estar nos afastando de Deus, que talvez possa estar ofendendo o Espírito do Senhor. Essa é uma noite de olhar para dentro, queridos. O que existe em nós, que talvez Jesus ainda possa dizer: eu tenho, porém, algo contra ti. Queridos, nós
andamos distraídos demais com as coisas desse mundo. Distraídos demais. E a gente sempre está dizendo, eu não tenho tempo. Só que a minha Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então não falta tempo, falta propósito. E existe algo que vai testemunhar contra nós naquele grande dia. Tempo de uso. A série que a gente gosta, essas coisas são absolutamente lícitas, mas nós nos perdemos nessas coisas. Existem muitos de nós que não estão se perdendo em grandes pecados. Nós nos perdemos em coisas lícitas, nos distraímos. Estamos embaraçados, envolvidos com essas coisas. E nós, que somos o esteio da verdade, a coluna da verdade nesse mundo, não conhecemos o livro. Não conhecemos o nosso Deus a quem nós dizemos servir. Existem ateus, meus irmãos, que já leram a Bíblia dezenas de vezes. E muitos de nós, às vezes nascidos e criados dentro da igreja, anos de ministério sobre o altar, nunca lemos uma vez este livro, porque dizemos não tem tempo. Portanto, visto que nós estamos cercados com tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E sigamos, corramos a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos embaraçados com muitas coisas às vezes lícitas. Nós estamos entretidos demais com a canção deste século. Jesus, certa vez, ele olha para a geração e ele diz: a quem compararei essa geração? São semelhantes a crianças sentadas nas praças, clamando uns aos outros, dizendo: tocamos-vos flauta, mas não dançaste, cantamos-vos um lamento, mas não choraste. Não sabem discernir o momento. E queridos, eu quero dizer para os irmãos que é tempo de buscarmos o Senhor de todo o coração, de nos humilharmos diante do Senhor, de clamarmos diante dEle. Existe um clamor dos céus aguardando o nosso posicionamento. Jeremias, com ousadia, vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de perseguirmos o coração de Deus, discernirmos o que está no coração do Senhor, entendermos qual é a sua vontade para nós hoje. Existe um avivamento prestes a ser derramado sobre o Brasil. Talvez você não tenha entendido. Existe um avivamento pairando sobre esta nação. Está pairando sobre nós, está prestes a cair sobre nós. Mas são necessários corações posicionados. Queridos, Deus está derramando do seu Espírito sobre nossas vidas nesses dias. Deus está esperando o nosso posicionamento. Deus está esperando um coração dobrado diante dEle, livre do embaraço, livre do pecado que tão de perto rodeia. Queridos, existe uma profecia em Joel capítulo 2 que todos conhecem. E acontecerá que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até os improváveis, aqueles que se dizem que não são nada, até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. E diz o Senhor: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como declarou o Senhor, e nos remidos a quem Ele chamar. Mas antes que essa profecia, quantos aguardam por isso? Amém. Quantos almejam por isso? Amém? Mas antes que essa profecia se cumpra, Joel no capítulo 2, versículo 12,
Ele ainda vai dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com pranto, com choro, com jejum, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Torne ao Senhor, que é compassivo, misericordioso, tardio em se irar, grande em amor, e se arrepende do mal. Ele vai dizer: tocai a trombeta em Sião, consagrai uma assembleia solene, chame todos, os meninos, as crianças, aqueles que mamam ainda, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, dizendo: poupa o teu povo, ó Deus, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? É tempo para que o grande avivamento do Senhor de fato caia sobre nós, e está prestes a acontecer. E eu tenho clamado: eu não quero ser um espectador, porque vai acontecer, querido, vai acontecer, aleluia. Mas eu não quero ser um espectador, eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não posso suportar a ideia de simplesmente ver, eu quero participar, eu quero ser parte disso. Para que nós sejamos parte disso, queridos, nós precisamos ter o coração neste lugar de quebrantamento. Ainda existe uma coisa que Deus não pode desprezar: um coração quebrantado e contrito. São bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? São bem-aventurados, eu entrego o reino àqueles que reconhecem: eu não sou nada, eu não tenho nada sem o Senhor, eu não posso nada se o Senhor não estiver comigo. Deus dá graça aos humildes ainda, mas resiste ao coração soberbo, Ele resiste ao coração endurecido. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando outra vez a um lugar de submissão, a um lugar de entrega sem reservas. O Senhor está chamando a sua igreja a um lugar de avivamento, e esse lugar não é um avivamento individual apenas. Deus vai derramar do seu Espírito sobre famílias. Esse avivamento não é sobre uma pessoa, não é sobre uma geração apenas, são sobre famílias. Derramarem sobre famílias. Os vossos filhos vão profetizar. Essa geração não presta para nada, está perdido. O Senhor está dizendo: os vossos filhos, eles vão profetizar. Os avós, os anciãos vão sonhar sonhos. Eles não têm mais como sonhar, já viveram tudo, ainda vão sonhar com alguma coisa. O Senhor está dizendo: eles ainda vão sonhar sonhos. Os vossos jovens terão visões. E aqueles que dizem: quem sou eu? Eu sou o último, o servo dos servos, sobre eles o Senhor derramará do seu Espírito. Aleluia. Queridos, o Senhor está derramando um grande avivamento, preparando um grande avivamento. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, sem lágrimas. Sabe quando um avivamento acontece, meu irmão? Quando as lágrimas derramadas no altar, quando os louvores que nós levantamos a mão e cantamos com tanto vigor, quando as orações fervorosas que nós fazemos no domingo se tornam verdade no nosso coração, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Quando as promessas, quando a entrega feita ao Senhor no altar no domingo se torna uma verdade vivenciada nos dias. Aleluia. Há um apelo do Senhor para nós nesses dias, e o apelo é: não se perca. Talvez você seja alguém, não conheço quase ninguém daqui, mas eu sei que o Senhor te conhece. Eu sei que o Senhor te conhece pelo nome. Eu sei que o Senhor conhece a sua dor. Eu sei que o Senhor conhece os motivos pelos quais alguns aqui já frequentaram a igreja e não frequentam mais. Existem pessoas aqui que não vêm à igreja há muito tempo e decidiram vir hoje, mas eu quero te dizer que foi o Senhor que te trouxe.
Jesus não te decepcionou. Ele não te decepciona. O homem vai falhar com você, querido. Mas o Senhor é o Deus que te chamou desde o ventre. E há um chamado do Senhor para todos nós hoje. Não se perca. Talvez você seja alguém que já tem uma história com Jesus. Talvez você já seja alguém que tenha vivido grandes experiências com Deus. Você tem perseverança. Você já suportou afronta pelo nome do Senhor. Você já viveu tanta coisa com Deus. Você já sorriu com Ele. Você já chorou com Ele. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. O teu trabalho é a tua perseverança. Tens perseverança. E por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Aleluia. Mas o Senhor te trouxe com cordas de amor nesse lugar hoje para te dizer: eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo ainda que precisa ser consertado na sua vida. Você não ora mais como orava antes. Você não jejua mais como jejuava antes. Eu tenho algo contra ti. Quando eu te procuro nas madrugadas, você não está mais lá. Tenho, porém, contra ti, Éfeso. Você não me busca mais como nos primeiros dias. Você se perdeu. Você tem mais obras. Eu arrisco dizer que Éfeso era uma das maiores igrejas da Ásia Menor. Talvez ela tenha começado pequena. E uma igreja pequena tem menos pessoas e, consequentemente, tem menos obras. E quando uma igreja vai crescendo, os ministérios crescem. A vida na igreja cresce. Tem mais funções, mais obras, mais trabalho. Mas o Senhor não estava interessado em quantidade. Porque o teu pastor não está a fim de te fazer trabalhar. Ele te leva ao descanso em águas tranquilas. Ele te faz descansar junto a Ele, junto às fontes. Éfeso, nesse momento, ela tinha muitos mais membros, muitas obras, muito mais trabalho. Mas o Senhor não estava interessado nisso. Ele vai dizer: eu tenho algo contra ti. Você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, Éfeso. Éfeso, as tuas primeiras obras eram menores em número, mas elas eram banhadas em um amor verdadeiro, em uma entrega pura e sincera diante de mim. Queridos, Deus quer ser o teu amigo. Deus não quer ser o teu patrão. A gente se acostumou a viver uma vida de bater ponto diante de Deus. A gente se chega diante do Senhor e dá o nosso bom dia para Ele. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, a minha família, amém. E aí a gente fica envolvido em trabalho, e correr atrás do vento. Muitas vezes coisas religiosas, do ministério. É para Deus, mas Deus não está trabalhando com você. Você está trabalhando para Deus e Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para trabalhar com Ele, ao lado dEle. E aí você começa a trabalhar sozinho. Você toma a religião para andar do seu lado. E aí o jugo começa a ficar pesado. Pesado. Quantos aqui sabem o que é um jugo? É uma peça de madeira que só cabe dois. Fica no pescoço de dois bois para arar um campo, para debulhar um campo. Quando você coloca um boi ao lado de um jumento, o peso fica enorme para o boi, porque não é um jugo igual, é um jugo desigual. Ele faz o trabalho sozinho. Em outras palavras, o Senhor Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus não está chamando super-homens, super-mulheres. Ele está chamando gente cansada e sobrecarregada,
para andar do lado dele. Deixa que eu faça o trabalho pesado. Aleluia. Deixa eu caminhar do seu lado. Andar com a religião vai te cansar, querido. Você vai mudar a roupa que você veste. Você vai mudar o seu linguajar. Você vai mudar os lugares que você frequenta no final de semana, as pessoas do seu convívio. Mas é uma vida com Jesus que transforma aqui dentro, aonde a religião não consegue tocar, aonde o homem não consegue operar. É uma vida andando com Jesus lado a lado que vai transformar a tua história. O Senhor ainda está nos chamando para sentar à mesa com Ele, meus irmãos. Deus quer ser teu amigo. Antes de você querer ser amigo de Jesus, Ele já quer ser seu amigo há tanto tempo. Mas nós nos perdemos facilmente dessas coisas. Nós nos esquecemos facilmente dessas coisas. E o chamado do Senhor para nós é: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Queridos, a pior coisa que pode acontecer a uma igreja é ela ficar no escuro. A lâmpada se apaga. O Senhor disse: não te arrependeres, eu virei brevemente a ti e removerei do seu lugar do teu candeeiro. Se você for num lugar onde existia a igreja de Éfeso, não existe mais nada. Porque essa igreja perdeu o seu amor e nunca voltou ao lugar onde ela caiu. Aquela igreja se foi. E o Senhor tem coisas maiores para essa geração. O Senhor tem coisas maiores para você, querido, para a nossa geração. Deus não quer as suas mãos e o seu coração. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer a sua oferta se Ele não tiver você por inteiro. Não troque a ordem. A noiva diz, o Senhor diz à sua noiva em Cantares: põe-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço. Antes do Senhor ter as suas obras, Ele quer ter o teu coração. Põe o Senhor está dizendo que põe como um selo, como uma marca que não se apaga sobre o seu coração. E as obras vão seguir. Você vai viver uma vida para o Senhor, não porque a sua religião te obriga a isso, mas porque você o ama. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o Senhor vai dizer: porque quem perder a sua vida por amor de mim encontrará. Só consegue perder uma vida por amor. A sua religião não vai te levar a esse lugar, querido. Não vai te levar a esse lugar. E é tempo que o Senhor está nos chamando para sermos participantes desse avivamento. Aleluia. Quantos querem estar nesse lugar? Amém. Talvez hoje, talvez nesse dia, essa palavra tenha vindo sobre a sua vida como uma espada. Talvez hoje essa palavra tenha vindo sobre a sua vida como fogo, e não fogo que vai te destruir, mas como fogo que vai purificar o seu coração. Aleluia. Queridos, na minha profissão eu aprendi que às vezes, para você tratar de uma ferida, você precisa ferir um pouco mais. Você precisa mexer naquilo que está dolorido, porque se não mexer, vai te matar. Se não abrir, se não rasgar, vai te matar. Às vezes, o profissional da saúde ele vai precisar debridar, ele vai precisar abrir a ferida que está te matando pouco a pouco. O Senhor está dizendo para nós hoje: vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Fez a ferida e Ele a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Qual o conselho do profeta Oséias? Ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alva será a sua saída, e a nós Ele virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Ele vai dizer àquela geração: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. O vosso amor é como a névoa, é como o orvalho da manhã que cedo passa.
Por isso, eu tive que despedaçar vocês com os meus profetas. Por isso eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos foram sobre vós como relâmpago. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu não quero o teu trabalho, não quero os teus sacrifícios, antes eu quero o teu coração. Jesus ainda é o Deus que nos chama a um lugar na mesa, queridos. O Senhor está nos chamando para sentar com Ele. Ele não é a nossa religião. Ele é o nosso Senhor que nos chama em justiça. Ele é o nosso Deus que está batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Esse texto não foi escrito para o mundo, ele foi escrito para a igreja de Laodiceia. Uma igreja entretida com seus afazeres. Uma igreja cheia de eventos, uma igreja repleta de tarefas, obras. E o Senhor do lado de fora: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor nos chama a comunhão com seu Filho Jesus. O Senhor quer nos conhecer, queridos. Eu não sei vocês, mas eu não posso ouvir Ele me dizer naquele dia: se afaste de mim, eu nunca te conheci. Eu preciso ouvir o Senhor me chamando pelo nome naquele dia. Eu preciso entrar na porta do Senhor naquele dia. Vinde e tornemos ao Senhor. Talvez hoje Ele esteja mexendo em feridas há muito tempo no seu coração guardadas. Cascas, muralhas que você construiu no seu coração. O Senhor está acessando hoje. Talvez a religião tenha te magoado. O Senhor está te chamando à mesa. Ele não está te chamando à religião. Talvez, Senhor Jesus, talvez nós tenhamos nos esquecido do Teu Evangelho. Oh Jesus, talvez nós tenhamos esquecido do Evangelho do carpinteiro de Nazaré, do homem de dores. Talvez nós estejamos distraídos demais, queridos. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Não é o tanto que você faz diante de Deus. Teu trabalho tem um valor. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o teu trabalho, mas eu quero o teu primeiro amor. Eu quero o teu coração. Eu quero estar em primeiro lugar no seu coração. Nós vivemos em um tempo de tantos amores que nos disputam, tantos afetos que estão disputando a nossa atenção. Querido, Jesus não quer ser o único. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser. Porque se você entregar o seu coração e pôr esse primeiro lugar na mão de outros, os outros vão destruir a sua vida. Torne ao Senhor. Retorne a esse lugar. Volte a esse lugar de entrega. Volte a buscar como você buscava nos primeiros dias. Volta a procurar como você procurava antes. Volta a levantar pelas madrugadas. Existe um lugar para você na mesa, queridos. Sabe, Jesus ainda está atraindo pessoas. Jesus ainda está batendo em portas. Ele quer se assentar na mesa da sua casa e fazer o seu coração queimar como nos primeiros dias. 2 discípulos caminhavam para longe de Jerusalém, a uma aldeia distante chamada Emaús. Esses discípulos iam caminhando e o Senhor se aproxima deles, como que disfarçado, e pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles param entristecidos e dizem: tu és o único estrangeiro em Jerusalém que não sabes das coisas que sucederão lá nos últimos dias? E Jesus olha e diz: quais? As que dizem respeito a Jesus de Nazaré,
homem poderoso diante de Deus e diante dos homens em obras e palavras. Nós achávamos que ele ia redimir Israel, mas as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado, morto, e hoje já é o terceiro dia que isso aconteceu. Nós achávamos que era ele. É verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram ter uma visão de que ele vive, mas nós mesmos não a vimos, os discípulos não o viram. O Senhor fala: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas antes que entrasse na sua glória. E começando por Moisés, passando pelos profetas, ele começou a revelar no caminho quem ele era para esses homens, para esses dois discípulos, até que ele chega próximo à aldeia e vai como quem está indo para longe. Perceba a ternura do coração deste homem Deus, que não se insinua para entrar em casa. Ele espera ser convidado. Ele não vai invadir o seu caminho. Você precisa convidá-lo. E aqueles discípulos olham para ele e dizem: fica, Senhor, já está tarde. Jesus se assenta à mesa com eles. E que imagem semelhante eles enxergam nesse dia. Ele dá graças, parte o pão e entrega. E quando entrega na mão deles, os olhos são abertos. E eles o reconhecem. Jesus desaparece diante deles. E eles olham atônitos um para o outro, dizendo: por acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos abria as Escrituras, quando nos revelava quem Ele era? Jesus ainda está nos chamando a um lugar de mesa, para fazer o seu coração queimar outra vez por Ele. O Senhor ainda está chamando uma geração que tem fome e sede, que talvez tenha se perdido do seu propósito e caminha agora entristecida. O Senhor está chamando os jovens, está chamando os filhos, está chamando os anciãos para estar à mesa com Ele de novo, porque Ele quer derramar do seu Espírito sobre nossas casas, sobre nossas famílias de novo. Ele quer fazer os corações que se apagaram queimarem de novo por Ele, arderem outra vez. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Não se perca, querido. Não se perca. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Se coloque de pé se você pode nessa noite. Dois pecados cometeu Israel. Cavaram para si cisternas rotas e me deixaram a mim, diz o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas há um rio neste lugar. Há uma fonte aberta nesta casa hoje. O Senhor quer pôr lágrimas nos olhos secos de novo. O Senhor quer fazer corações que se apagaram queimarem de novo por Ele. Esse não é um chamado de um homem, é o chamado do Senhor para você que te conhece, que te trouxe aqui nessa noite. Há um chamado do Senhor para a sua vida, porque precioso és para mim, diz o Senhor. Tu és precioso para mim, diz o Senhor, fui eu quem te trouxe. Porque existe um lugar na minha mesa e enquanto você não se senta, ele está vazio te esperando. O Senhor tem saudades das conversas. O Senhor tem saudades das orações que você fazia. O Senhor tem saudades de te revelar mistérios dessa palavra. O Senhor quer fazer arder o seu coração, querido. O Senhor quer fazer queimar o seu coração por essa verdade. O Senhor quer te fazer enxergar aquilo que você ainda não viu. Fecha teus olhos onde você está, de olhos fechados. Enquanto o louvor toca, eu quero convidar você, com ousadia no Espírito de Deus. Você tem liberdade. Você tem liberdade nessa noite. Eu quero te convidar com ousadia hoje. Se você deseja
sentir o seu coração queimar de novo. Esse não é simplesmente um chamado à conversão, não é apenas um chamado à restauração da aliança, é um chamado àqueles que têm fome e sede. Aleluia. É um chamado àqueles que precisam e entendem que precisam dele. Se você se vê hoje distante do Senhor, se você enxerga a sua vida como alguém que poderia viver mais, se você sabe que existem mais águas mais profundas, eu quero te convidar hoje a vir aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Saia do seu lugar nessa noite, enquanto o louvor toca. Saia do seu lugar e venha entregar diante do altar do Senhor aquilo que tem te impedido, aquilo que tem te arrastado para longe da presença. Eu quero te convidar, você que quer entregar a sua vida a Jesus, sim, vem aqui na frente hoje, porque esse chamado é o chamado do Senhor para a sua vida. Há um propósito eterno, há uma chama que o Senhor quer acender de novo nesta geração. Oh, existem águas mais profundas para você. Existe um lugar da presença só seu e dele. O Espírito de Deus está dizendo à sua igreja: ouça a minha voz. O Espírito vem sobre nós. O Espírito divino vem sobre nós outra vez. Quando as águas vêm, rios, águas vivas vêm, destruindo fortalezas, quebrando as pragas, ordenando os sofismas, vem mudando o sol, vem casa outra vez, vem casa outra vez, Jesus, Meu fogo arde em mim e muda o meu viver. Se permita. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Jesus aqui, teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que nosso amor não seja fingido, não se perca. Agora venha as mãos esquecidas. Hoje que vale ter poesias mais lindas, harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida
te queimar, o fogo vai te libertar, diz o Senhor. Se expõe ao fogo nessa noite. Se expõe ao fogo nessa noite. Queridos, não despreze se hoje ouvires a voz do Senhor. Não endureçais o vosso coração. Existe um conserto nesse lugar. Consertar coisas na sua vida. Venha como você está. Os sãos não precisam de um médico, diz o Senhor, Ele veio para os doentes. Pare de querer mover com a força do seu braço. Pare de querer consertar. Eu vou fazer isso, depois eu vou mexer nisso aqui, depois eu conserto, depois eu me conserto com Jesus. Eu vou parar de fazer isso, depois eu venho. O Senhor está chamando você hoje, agora. Existem mais pessoas. Eu quero te chamar outra vez. O Espírito está chamando, venha. Quem tem ouvidos, ouça. Sem medo. Você não é julgado nesse lugar. É o Pai que te chama. Cadeias que prendem suas mãos agora mesmo. Cai por terra em nome de Jesus. Você que se sente preso agora mesmo, declara cadeias quebradas agora ao chão, em nome de Jesus. Cadeias que prendem os pés, quebradas agora, em nome de Jesus. A ordem do Espírito diz: vem, 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 vem. A salvação, o povo vem presente. Mistérios do Senhor sobre a sua vida hoje. O Senhor quer desatar mistérios. Você que se pergunta, existe alguém aqui se perguntando, cheio de perguntas no seu coração. Aonde estava Deus quando isso aconteceu? Aonde Deus estava quando me falaram aquela palavra dura? O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está dizendo: eu estava contigo ao teu lado. O Senhor está dizendo: eu estava contigo. No momento da sua dor eu te vi. O Senhor te trouxe aqui hoje, querido. Não se perca. Existe mais alguém que quer vir ao altar do Senhor. Venha. Eu quero orar pela sua vida. Venha apresentar diante de Deus. Mais alguém aqui nessa noite? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua doce presença, ó Deus.